Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esse salmo é um salmo de celebração ao Deus triuno, ao Deus poderoso, ao Deus do impossível. Ao Deus que não só cria todas as coisas, mas Ele está agindo de uma forma tão maravilhosa e extraordinária. Esse salmo nos ensina a lembrarmos do quanto a vida deve ser celebrada. Claudete, aos 60 anos, é um novo ciclo da vida. E nesse novo ciclo da vida, eu já vi muitas pessoas aos 60 anos dizer assim: graças a Deus, não vou pagar mais transporte circular. Não é essa a celebração. A celebração é que até aqui nos ajudou ao Senhor. Até aqui Deus tem nos ajudado. E ela falou muitas vezes isso junto com o coral, até por causa do tema, ou do nome do coral, até aqui nos ajudou ao Senhor. Então que esse novo ciclo de vida você possa continuar a amar, servir ao Senhor e com alegria em seu coração. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e por isso nós estamos aqui, todos nós, para bendizer, engrandecer e exaltar o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Em primeiro lugar, nós devemos bendizer ao Senhor por causa das ações de graças que Deus nos concede, das memórias afetivas do nosso coração. E o texto, ele nos chama a olhar para trás, a ver as bênçãos das quais nós recebemos. E Claudete, nessa retrospectiva da sua vida, com certeza, quando ela escreveu e fez os slides, ela olhou para trás e pôde lembrar o quanto Deus tem sido bom na sua história. Mas não só ações de graças que começam com a memória afetiva, no sentido de olhar para trás, mas em reconhecer a ação de Deus em cada etapa da sua vida. Isso é lindo quando nós reconhecemos a ação de Deus em cada etapa da nossa vida. Nós podemos experimentar a proteção de Deus. Aqui na última década citada, que foi até os 50, eles citaram aqui que Deus protegeu de um acidente. O carro deu perca total e ninguém sofreu nenhum dano. Mas quantas vezes Deus consolou? Quantas vezes Deus surpreendeu? Quantas vezes Deus fez um milagre? Quantas orações Deus respondeu? Nós precisamos cultivar no nosso coração e na nossa lembrança o quanto Deus tem sido fiel para com as nossas vidas. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nós precisamos louvar a Deus, lembrando do que Deus fez e como Ele age em favor dos seus. Em segundo lugar, nós precisamos bendizer a Deus, porque Deus cuida da nossa vida em cada etapa da vida. O salmista continua a dizer que Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e de graça e misericórdia te coroa.
Que coisa linda esses dois versos, onde fala do perdão, da cura. Mas é claro que fala do sustento do Deus que nos dá propósito de vida, propósito para vivermos e vivermos para a glória daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Uma vida coroada de bondade e renovação. É o que o verso 4 termina citando, de coroa de graça e de misericórdia. E o texto diz, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Tem gente que aos 60 anos quer pendurar a chuteira. Eu já vi gente aos 45 anos dizer assim, já trabalhei demais. Eu fico assustado quando vejo um negócio desse. Mas tem gente que aos 60 está assim, está na hora de eu diminuir o pé e pendurar a chuteira. A palavra de Deus diz que a nossa mocidade se renova. O renovo de Deus é algo tão maravilhoso na nossa vida que nós precisamos entender e experimentar e louvar a Deus por causa do renovo do qual Ele nos dá. A águia, ela se renova e ela voa cada vez mais alto. Ela experimenta esse renovo tão grande. Eu gosto da história de Caleb. Caleb, aos 80, ele diz assim, eu me sinto como 40. Aos 80 anos, ele diz, eu me sinto como 40. Aos 80 anos, Caleb, sabe o que ele fazia? Enfrentava guerras, lutava contra gigantes, venceu, liderou, coordenou e lutou contra uma cidade inteira de gigantes. E venceu, aos 80. Tamanho era o vigor dele. Ele sentia que ele tinha como se fosse 40 anos. O renovo de Deus na vida dele era tão grande que havia vigor. É necessário que nós possamos entender que Deus é aquele que renova as nossas vidas em nome de Jesus e para a glória do Senhor. O texto, ele não só fala sobre esse renovo, mas o texto fala que farta de bens a tua velhice. O amadurecimento, o passar dos anos, traz consigo sabedoria. Sabedoria divina que nos ensina a sermos mais sábios no falar, no agir, na forma de viver e de se relacionar. Então, a longevidade é uma bênção de Deus, declarada na palavra de Deus, e que deve ser vivida expressando a sabedoria divina constantemente, vivendo com propósito acima de tudo, de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, de deleitar-se no Senhor, de desfrutar da presença de Deus. E a alma que louva a esse Deus, ela nunca envelhece, porque ela entende que a sua vida está nas mãos de Deus. Recordar as bênçãos do passado é tão importante, mas agradecer a Deus pelos presentes do presente também é muito importante. Como olhar para o futuro, não um futuro de tristeza, mas de alegria, porque Deus vai continuar agindo, vai continuar sendo Deus, e por isso, em cada momento da nossa vida, em cada momento da nossa história, nós precisamos bendizer ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor. Que você, Claudete, possa bendizer ao Senhor em gratidão, renovação e propósito divino, vivendo o que Deus deseja para você. Que Deus te abençoe e te dê muitos e muitos anos de vida, e todos diante do Senhor, exalando
a sabedoria de Deus em você. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela tua bondade. Te louvamos e te agradecemos porque tu és o nosso Deus. Abençoe a tua serva, Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais. Que o Senhor venha renovar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.